Oi, tudo bem? O porquê eu estou aqui? Bom, ao começar a ler esse livro da Kenia Gama, Desperte a Mulher Brilhante que Existe em Você, logo no começo, de cara, ela fala assim que a gente deixa muita coisa sem finalizar. Então, às vezes a gente começa um livro e não termina, às vezes a gente começa um projeto e não termina, e por isso que as nossas metas não concluem. Então, com isso eu pensei, preciso botar em prática a minha meta, que era voltar a fazer vídeo para o YouTube. Me perdoe, porque eu só vivo com o Instagram na cabeça. E o YouTube por quê? Já tem um ano que eu sumi daqui do YouTube. E eu tenho muita história para contar, muita transformação, tudo que aconteceu durante esse um ano na minha vida. E com isso eu quero compartilhar com vocês. Mas para começo de tudo, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Jane, do Mundo Jane, que todo mundo me conhece. Trabalho há 8 anos como digital influencer. Tive blog na adolescência, bem blogueira real mesmo. Então hoje eu quero contar um pouquinho da minha história pra você, minha história de vida. Eu nasci em Curitiba, 11/4/1991. Morei com a mulher que me pôs no mundo, mas não tinha o nome dela no meu registro. No meu registro tinha o nome de um outro cara, que supostamente era meu pai. E até hoje eu não sei, mas ele fala que não é meu pai, que não quis fazer exame de DNA. Enfim, esse é um outro detalhe da nossa história, da minha história. Morei com ela até os 6 anos de idade. E eu lembro de vender pipoca em Curitiba, lembro de vender bala, lembro dos abusos, de cenas sexuais dentro da casa. Era uma casa muito humilde, muito pequena, não tinha condições. Então eu sempre estava ali trabalhando desde os meus 3, 4 anos na rua. Com 6 anos de idade, denunciaram ela por maus tratos, algumas pessoas que conheciam. Eu acabei indo para a cidade do norte do Paraná, onde conhecia essas pessoas, conheciam ela, para um colégio interno de freira. O colégio era algo sem palavras. Eu lembro do colégio, era muito assustador, tudo alto, tudo grande, assim. E a gente tinha que acordar às 5 da manhã para fazer a oração, arrumar a cama, se arrumar, ter uma rotina de limpeza, de organização para às 10 horas estar pronto, sorrindo no parquinho para as pessoas que vinham te visitar, ver se elas iam querer te adotar, porque tinha uma lista de gente querendo adotar e muita criança para ser adotada. Eu lembro que eu sempre ia para várias casas assim lá na cidade, um pouco numa família, um pouco na outra, um pouco na outra, para conhecer um pouquinho. E um certo dia acabei sendo adotada pelos pais, pela Landa e pelo Nelson, né? E com a minha irmã, Flávia. Foi um momento bem difícil, mas ao mesmo tempo foi uma virada na minha vida, sabe? Eu estava saindo daquele mundo, indo para um novo mundo. Eu era uma criança muito tímida, muito fechada, ficava muito calada, mas ao mesmo tempo era uma criança muito alegre, sorridente. Eu lembro das várias cenas de infância, lembro minha primeira boneca que minha mãe comprou, aquele bebê estrela. Eu lembro da primeira Páscoa que eu ganhei, eu lembro do primeiro aniversário de 7 anos que eu tive, não conhecia ninguém no meu aniversário, eu estava lá, linda e plena. E depois da infância veio a adolescência, então também eu tinha um pouco mais dessa dificuldade de se encaixar no mundo das outras pessoas. A maioria não sabia que eu era adotada. E eu não falava sobre esse assunto, tinha medo, para mim era constrangedor falar sobre isso. Não, eu tinha medo do julgamento do que as pessoas iam falar. A mãe biológica veio atrás de mim com 11 anos, eu lembro, não dei muita bola pra ela, porque eu tinha outras irmãs que eu acabei cuidando lá na infância. E ela veio com uma das irmãs, mas eu não dei bola. E depois, aos 17 anos, ela veio atrás de mim falando que ela ia ganhar muito dinheiro comigo, que ela tava super bem, que era pra eu ir embora com ela. Eu lembro que nesse dia eu saí correndo, desmaiei. Eu cheguei em casa, não quis almoçar, falei pra minha mãe que eu ia limpar a casa, comecei a limpar a casa, bati a cabeça na quina do berço do meu sobrinho, desmaiei, fiquei desacordada, fui pro hospital. E tudo isso que eu tô contando pra vocês, eu nunca contei pra ninguém, assim, real, oficial, né? Fora os abusos, os maus tratos, a tristeza profunda, eu sempre tive um coração acelerado, uma falta de ar, os dedos repuxava, cascão na cabeça, um suor excessivo.
E com 17 anos eu trabalhei em vários lugares. E no 17 anos trabalhei numa loja, depois passei para a lotérica da minha cidade. E nisso eu decidi voltar para Curitiba, mas não para saber da minha história, jamais, para procurar a família, mas para eu ser alguém, trabalhar, estudar. Eu sempre falava que eu ia ser uma empresária de sucesso. Enquanto os meus amigos falavam, ah, você é dentista, você médica, eu falava, você é uma empresária de sucesso. Nunca, não sabia o que vinha pela frente. Então, juntei minhas 5 malas, fui embora para Curitiba. Morei com alguns amigos de favores. Muito obrigada, tá, gente, pelo aquele momento, não vou esquecer. Morei na sala deles, depois no quarto com eles, depois morei com uma outra amiga na sala dela e com as minhas malas. Arrumei trabalho na primeira semana no shopping, mas eu falei, gente, se eu arrumar trabalho no shopping, pensei comigo, quando que eu vou lá pra minha cidade, né? Ver meus pais. Então, segurei, depois arrumei um trabalho um feirão, assim, que quem vendesse mais ia ser chamada pra loja. Então, eu acabei vendendo muito, porque eu já... Os veias correm de vendedora, né? Quem sabe disso entende do que eu estou falando. Então, eu fui chamada pra loja, só que era muito crucial lá na loja, muito pesado, assim, também, porque eu era uma menina do norte do Paraná, caí de paraquedas em Curitiba, vim sozinha, não conhecia ninguém, não conhecia nada, nada, nada. E ela... E a loja era, tipo, todas as coisas de marca, você tinha que estar bem arrumada, e eu não tinha aquilo, né? Então, meu primeiro salário ali já foi nisso, já foi em sapato da loja, já foi em roupa da loja e acabou. Vivia de alimentos, miojo, ou que as meninas da própria loja acabavam levando marmita, dividindo comigo. E depois, logo em seguida, arrumei um apartamento para dividir com a cunhada da minha irmã, morei com ela. Foi uma experiência única também, ela era surda e muda, né? E eu ali aprendi a fazer libras um pouco, entendo perfeitamente quando ela fala e tal, quando ela expressa, né? Morei com ela ali um tempo, depois eu decidi procurar um outro trabalho, comecei a entregar currículo em todos os prédios comerciais em Curitiba. E até que eu entrei na Oi, na parte de telemarketing, pessoalmente, só reclamação. Gente, foi bem na época da gripe suína. Nem eu acredito que eu estava lá, mas eu estava. Trabalhei por 7 meses, ganhei várias amizades, vários amigos, várias experiências. Algo que mudou mesmo a minha vida, o meu olhar. Depois comecei a entregar currículo de novo, trabalhando na Oi, comecei a entregar currículo, fui chamada numa agência de publicidade como recepcionista. A menina tinha pedido a conta naquele dia. Sim, então eu tive muita sorte. E o cara que pegou o meu currículo, ele conhecia a minha cidade, porque ele ia em festa lá. Então, tipo, Diego, Jerry, muito obrigada, você salvou minha vida. Nisso, desci, já fui chamada pra entrevista. Ele falou, pode subir? Eu falei, posso subir. Eu lembro que era época de carnaval. Então, eu comecei logo depois do carnaval lá. Foi anos de experiência, publicidade. A área que eu me encaixei, fiz cursinho, depois fiz faculdade. E tinha loja, tinha página, tinha loja online, vendia acessórios. Eu tinha página no Facebook, Orkut, Facebook, sempre tive. E eu gostava desse mundo. Então, eu entrei na faculdade, amei a faculdade. Sou muito grata pelo pessoal lá da agência, eles eram minha família, assim, real. Nessa época que eu acabei namorando com o meu marido hoje. E tive uma experiência muito incrível, porque desde então eu vivo da internet. Desde a época da agência, hoje eu vivo da internet. Eu crio conteúdo para outras empresas, eu crio conteúdo para a minha empresa, que é uma empresa, eu tenho CNPJ, tudo certinho. E eu amo o meu trabalho. Demorou para cair a ficha que eu sou uma empresária de sucesso, do meu jeitinho. Eu faço sempre para ajudar. Compartilho o meu dia a dia, a minha rotina para incentivar outras pessoas a... E eu contei um pouco dessa história, hoje eu vivo com o digital, mas eu espero contribuir muito mais aqui na vida de vocês. E voltei com tudo, teremos muitos vídeos por aqui. E se você caiu de paraquedas por esse vídeo, seja bem-vindo. Espero que a minha história conecte com a sua. E conte aqui embaixo um pouquinho da sua história também. Aproveite e me siga lá na outra página, no Instagram, @MundoJenny. Beijo e até o próximo.